Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema. Planejamento 2026, orçamento, como a gente consegue, aumentar a chance de ter bons resultados. Primeiro, só me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Auro Vilagra, sou de origem engenheiro eletrônico, trabalhei 10 anos na Siemens, no sul do país, e depois 30 anos como consultor em empresas grandes e médias, empresas familiares, grandes corporações no Brasil, até que um dia eu conheci o Dr. Eliyahu Goldratt, o autor do livro A Meta, o criador da Teoria das Restrições e o fundador do Goldratt Group. E eu terminei entrando no grupo, né? Hoje sou um partner global e CEO da operação da South America. Trabalho também como conselheiro, né? Participo de alguns conselhos de gestão, conselhos consultivos em organizações no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Eu moro hoje na Flórida. E também sou professor da Washington State University, num curso de MBA para engenheiros, onde eu trabalho com a parte de processos de raciocínio, os processos científicos de tomada de decisão, baseados na TOC, na Teoria das Restrições. E na Fundação Dom Cabral, no Brasil, mais ligada à parte de supply chain, de fluxo no supply chain. E esse, essa ideia dessa live, ela foi amadurecendo, né, por alguns inputs de alguns clientes, de algumas coisas que nós estamos fazendo hoje. Tem dois, nós estamos trabalhando aí nas últimas 2 semanas, eu acompanhei bastante, duas das maiores multinacionais brasileiras que são nossas clientes hoje em dia. Uma numa implantação do MyBP, né, num projeto de S&OP, S&OE em nível global. O meu pessoal teve semana passada na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, no México, justamente trabalhando nisso. E numa outra multinacional muito grande brasileira, mas na parte de gestão de projetos, gestão de portfólio de projetos. Então é um tipo de discussão, um tipo de ambiente. Mas simultaneamente a gente tem vários clientes de porte médio também, do middle market, e, nomeadamente, eu estou participando, né, de dois clientes no Ceará, onde o objetivo é justamente o orçamento para 2026, como que se melhora os resultados. E fora isso toda, né, a história aí são quase mais de 30 anos trabalhando em consultoria, mais de 300 clientes. Tem algumas coisas que, nomeadamente, podem melhorar a efetividade do orçamento. E esses insights que eu queria compartilhar com vocês. Eu vi aqui pelos retornos, né, que a gente tem executivos aqui de grandes empresas, tem também, né, donos de empresas de tamanho médio. Então, eu vou tentar botar esses insights de uma forma que seja útil para todos. Aqui nos Estados Unidos se usa muito uma expressão chamada de, o fog of war, a neblina da guerra. Na verdade, é uma expressão que veio da Alemanha, se eu não me engano, foi lá na Primeira Guerra, que significa o seguinte: naquela época, né, canhões, aquela fumaça dos canhões. Quando você está numa batalha, no dia a dia, no meio da batalha, aquela fumaça sobe e você perde um pouco da visibilidade do todo. Fica difícil tomar decisões estratégicas, você pode até se perder se não tem uma boa leitura do campo de batalha. Então, a solução para isso você tem que, né, subir numa colina, você tem que dar um jeito de sair daquela neblina, daquela fumaça dos tiros de canhão e olhar o terreno como um todo, entender os movimentos do inimigo, das suas próprias tropas, etc. Isso parece muito o dia a dia nosso hoje em dia, né? Quando digo nós, são executivos, né? Nomeadamente depois aí de 2020, com pandemia, guerras, todo tipo, né? Uma nova maneira de trabalhar, o comportamento do consumidor mudando bastante, inteligência artificial, as coisas estão mudando tanto e tão rápido que está cada vez mais difícil fazer previsões. Enquanto mais, então, fazer um orçamento que me dê segurança sobre o que vai acontecer em 2026. E o Dr. Golder, ele falava muito que o recurso mais escasso que nós temos é a atenção gerencial. E, portanto, a gente deveria colocar essa atenção gerencial naquilo que realmente importa, né? E o que que importa, pessoal? Qual é a meta? Maximizar resultados. Seja a forma como você define esses resultados. Desde uma empresa,
manufatureira lá em Fortaleza, que precisa aumentar o Obral ano que vem, até um conselho que eu participo aqui nos Estados Unidos, uma organização de terceiro setor que ajuda mulheres com depressão pós-parto. Claro que ali o objetivo não é lucro, mas tem objetivos claros, tem uma meta. Então, o nosso objetivo, fazendo um planejamento para 2026, é aumentar a possibilidade de chegar nessa meta. E aí, para quem me acompanha no LinkedIn, né, um post que deu bons retornos, foi um que eu chamei de analogia do tornado. Né? Aqui nos Estados Unidos tem muito tornado, furacão, e eles são muito bons nisso, né? Todo mundo deve ter visto aquele filme Tornado, onde a ideia era tentar entender melhor com aquelas anteninhas que voavam o comportamento do tornado para fazer uma previsão melhor. Pura ficção científica, não tem como prever o comportamento de um tornado, né? Por quê? Porque ele é um sistema de altíssima variabilidade, com milhares de variáveis, com uma interação muito grande. Então, ele é quase aleatório. Mas não significa que não se pode fazer nada. Você pode se planejar, e tem os tornado warnings aqui nos Estados Unidos, tem, né, quando vem um furacão, tem todo aquele sistema de traquear o furacão, provavelmente onde ele vai passar, provavelmente qual vai ser a categoria, o que, que vai dar enchente, vai ter problema de eletricidade, são tendências, e com isso a gente se prepara. E mais importante do que se preparar bem depois é reagir à realidade. Então, essa analogia do tornado eu uso bastante para ajudar a entender qual é o papel do planejamento e qual é o papel do controle na execução. Planejar é tomar a melhor decisão possível com as informações que a gente tem. É impossível um planejamento super assertivo, mesmo com o auxílio da inteligência artificial, Big Data, etc. E por outro lado, depois executar, fazer o controle no dia a dia, no mês a mês, é reagir o mais rápido possível ao que a realidade nos está mostrando. E isso, então, de uma forma resumida, é tomar decisões. Decisões em termos de planejamento e decisões em tempo de execução. Ora, a gente toma decisões baseadas em premissas. E como eu disse, nós temos uma audiência aqui com vários estados de maturidade, vários estados de sofisticação nas ferramentas de planejamento, de orçamento e controle. Então, o que eu vou dividir com vocês são algumas dessas premissas que não estão equivocadas, mas que se a gente desafiar, se a gente pensar sobre elas de uma forma um pouco diferente, pela minha experiência, né, nesses aí 30 e poucos anos de consultoria e participação em conselhos, a gente aumenta a chance de ter um orçamento efetivo. Então vamos lá, pessoal. Primeira premissa: desdobramento de metas. Né? Isso é uma coisa que se usa muito no Brasil, né? Por vários motivos. Eu pego vendas, margem, giro, o que seja, desdobro as metas e dou metas para todo mundo da forma mais detalhada possível. Bom, eu não estou dizendo que isso é ruim. Isso muitas vezes tem que ser feito mesmo. Isso aumenta o controle sobre o sistema, me permite entender melhor. Mas o que que acontece? Um sistema empresarial, seja essa organização aqui sem fins lucrativos, seja uma empresa manufatureira, uma grande multinacional, né, do setor eletromecânico, o sistema é não linear. Ou seja, existem muitas interações, tudo influencia em tudo. E existe muita variabilidade. Para aqueles que estão me ouvindo que são engenheiros ou que têm uma formação mais técnica, fica fácil de entender isso. Quando existe alta variabilidade e dependência, a não linearidade significa o quê? Um pequeno distúrbio, uma pequena movimentação de uma variável pode causar impactos muito maiores no sistema como um todo do que outras variáveis. Então, o que que a gente quer dizer com isso? A soma dos máximos locais, da máxima eficiência que cada executivo, que cada departamento vai ter, não garante o máximo global. Esse equilíbrio ele aconteceu no primeiro dia. Eu fiz o meu orçamento, eu desdobrei e eu achei que eu estava no ponto ótimo do sistema. Mas assim que o jogo começa, o preço varia, as vendas variam, o câmbio varia.
tem enchente, tem problema de supply chain, tem problema de produtividade, o índice de qualidade, tudo varia. E quando essa variação acontecer, aquela meta que cada um está buscando isoladamente não garante que vai se chegar na meta global, na otimização global, ok? Por exemplo, essa questão de máximos locais, um case real, tá, pessoal? Muito tempo atrás, antes da Golder, um grande hospital de alta complexidade no sul do Brasil. Imagine o seguinte, paciente para cirurgia cardíaca. Uma coisa importante, o paciente quer, é um procedimento que dá uma boa rentabilidade para o hospital. Médico cirurgião disponível, sala cirúrgica disponível, e a operação não sai porque está faltando quarto lá na hospedaria. E está faltando quarto porque alguém estava utilizando a escala de faxineiros. E faxineiro é uma coisa difícil no hospital por causa da infecção, etc. Mas o máximo local bloqueando um grande fluxo. Ou uma outra discussão, numa empresa do ramo têxtil também, no sul do Brasil, onde na época eu era consultor e tinha o conselho. E essa empresa tinha produção e tinha também lojas próprias e vendia, né, para o trade, vendia para distribuição. Então era muito importante, por uma questão de estratégia de pricing, de estratégia de produto de cauda longa, ter uma estratégia comum. Mas um dos conselheiros, que tinha vindo de uma empresa grande de varejo brasileiro, era muito categórico. Não, tem que ser totalmente isolado. Lucro do varejo é uma coisa, lucro da indústria é outra, cada um com as suas metas. O que que acontecia? Cada um puxando para o seu lado, cada um tentando maximizar o seu resultado local e a gente não conseguia sincronizar o todo. Então, esse é o risco que existe quando a gente tenta fazer muito desdobramento de metas e dar metas para todo mundo. Sem contar que esse detalhamento, às vezes excessivo, detalhe, nos leva ao que eu chamo de otimização de ruído e muito tempo no processo orçamentário. Então, essa é uma premissa, a gente tem que desdobrar, mas tem que ter cuidado para ter foco no máximo global e não nos máximos locais. Uma outra premissa que, sinceramente, até hoje eu acho incrível, mas muito. O diretor de empresa grande ainda diz isso. A única coisa que a gente controla é o custo. As vendas, a margem depende do mercado. Pessoal, é claro que custo é que nem unha. Tem que cortar toda semana. É óbvio, nós concordamos com isso, ok? É óbvio que eu tenho que estar sempre mexendo em processos, sobretudo novas tecnologias que me levam ao custo, às vezes, para patamares bem diferentes. Mas o objetivo não é diminuir custo, o objetivo é aumentar o lucro. E esse lucro, já que o sistema é não linear, ele depende da interação de várias coisas. Quando eu fico muito focado em custo, eu estou olhando só para o umbigo e não estou vendo como é que o meu mercado funciona. Isso, sobretudo, é muito importante quando a gente tem uma estratégia de negócio que eu tenho restrições, eu tenho recursos com capacidade um pouco menor. Então, imaginem uma empresa de moda que decide ter alta disponibilidade nos seus estoques, nas suas lojas. Se eu tentar balancear a capacidade e fazer com que todo mundo trabalhe o mais próximo possível da sua eficiência global, o que que acontece? Eu não protejo os meus gargalos. No tipo de planejamento que a gente faz, é muito importante assumir que vai haver variabilidade. E se eu quero ter um alto nível de serviço, eu preciso estar preparado para quando essa variabilidade for maior do que eu previ. E a única forma disso, sobretudo naqueles recursos que precisam proteger o gargalo, é permitir um pouquinho de capacidade protetiva, um pouco a mais de capacidade. Nós chamamos isso em TOC de capacidade protetiva, vulgarmente conhecida no mercado como ociosidade. Tudo isso vem da premissa que a gente só controla o custo, que a gente tem que detalhar todo o custo e fazer todo mundo ter o menor custo possível. Apesar de estar certo que todo mundo precisa ter o menor custo possível, quando eu perco a visão sistêmica, eu tomo resultados errados. O custo, pessoal, já que o objetivo é lucro, o objetivo é ter alta produtividade. Para ter alta produtividade, o que eu tenho que fazer é acelerar o fluxo.
O fluxo é que tá balanceado. Quanto mais rápido a- aquele fluxo de valor correr no negócio, com os mesmos recursos, com as mesmas despesas, eu gero mais margem. E este é o foco de proteger o custo. O foco é aumentar o valor, não reduzir o custo. Uma outra premissa interessante, e também foi nessa empresa, eu estou me lembrando agora dessa empresa mais no sul do Brasil, né? Manufatureira e de têxtil. Temos muitos ativos. Precisamos maximizar os ativos da empresa. Porque numa questão X de mix, né? Algumas linhas, alguns tipos de máquina estavam menos utilizadas. Pessoal, o ativo real da empresa não são as máquinas, não são as instalações. A gente define ativo como aquilo que faz o cliente comprar da gente. Esta é a coisa mais importante. Então, quando eu estou fazendo um orçamento, se eu colocar mais foco na venda, no pricing, né, na geração de valor, eu consigo mais resultados. Eu preciso focar em como que a minha empresa, o meu negócio, satisfaz o mercado. A utilização dos ativos é uma consequência. Eu sugiro para vocês darem uma pesquisada, entrem no GPT e olhem no conceito de Flying Wheel do Jeff Bezos, quando ele iniciou a Amazon e até hoje isso vale. Flying Wheel. Eu não vou entrar no conceito agora, por uma questão de tempo, mas para aqueles que se interessarem, vale a pena dar uma boa olhada. Bom, mas como eu disse, tem outras empresas que estão no estágio de maturidade maior, né? Estão usando OKRs, né? OKRs, que é bom, Objetivos and Key Results, né? Aqui a ideia é que as metas de cada um, aquelas metas que são transcritas no orçamento, elas têm vinculação com objetivos estratégicos da empresa. E esse objetivo estratégico tem que ser traduzidos em resultados específicos. Faz todo sentido. Agora, na prática, isso já aconteceu no tempo do BSC também, Balance Scorecard, né? A ideia é muito legal, uma visão sistêmica, integrada, uma lógica de causa e efeito. Mas eram para ser poucos. Eu vi uma vez, também no Sul, no Rio Grande do Sul, isso, uma empresa de varejo, né, que tinha 320 indicadores no BSC. Mas nem de longe essa é a ideia original do Kaplan quando criou o BSC, né? A questão é dar foco. Os OKRs, muitas empresas que a gente conhece, têm OKR para todo mundo. O OKR, em vez de ser um mapa estratégico da empresa, é utilizado como uma ferramenta para dar meta para todo mundo, certo? Ele não indica exatamente o drive de crescimento, ele é uma simplificação que o RH, ou que os gestores usam para dar meta para todo mundo. Qual é o efeito negativo disso? Muitas vezes isso gera muitas iniciativas estratégicas. O pessoal olha o orçamento. Bom, qual é o objetivo? Vender mais e gastar menos. Então vamos listar todas as oportunidades de vender mais, todas as oportunidades de gastar menos, vamos organizar isso em objetivos e dar meta para todo mundo. Isso é uma ótima maneira de perder o foco na estratégia, o flying wheel lá do Jeff Bezos, e mais ainda, é uma ótima maneira de gerar o que a gente chama em TOC de multitarefa danosa. Muitas iniciativas em paralelo, muitos controles em paralelos que fazem a implantação em si ser mais demorada. Lembra que eu falei da atenção gerencial como verdadeira restrição? Foco é a solução. E foco não é só fazer o que tem que ser feito, é não fazer o que não deve ser feito, é diminuir o número de iniciativas estratégicas. Então, pessoal, o OKR não é um painel de metas para todo mundo. Eu tenho até aqui eu gosto muito do livro lá do John Doerr, que é o cara, né, que criou o OKR, Measure What Matters. E ele tem no livro, lá numa página, aqui um warning, né? Eu vou traduzir aqui. Bom, como se fosse uma placa, que ele botou lá numa página X do livro, né? Cuidado! Metas podem causar problemas sistemáticos na organização devido a foco muito pequeno. Foco muito pequeno é o contrário do que eu disse, tá? É metas locais muito detalhadas em vez da meta global. Comportamento antiético, aumento do apetite por risco, porque se eu tenho metas e eu estou alinhando o sistema de incentivo,
Eu faço com que aquele gestor possa correr mais risco do que era necessário. É diminuição da cooperação, porque cada um está focado na sua meta local, e inclusive, às vezes, desmotivação, porque quando a meta é muito ambiciosa, eu estou vendo que eu não estou chegando, eu me desmotivo muito, sabe? Muito rápido. Então, ele termina assim, né? Tome cuidado ao aplicar metas na sua organização. Qualquer é bom, mas é melhor ainda se for focada nos poucos drivers de crescimento que realmente trazem uma vantagem competitiva para a empresa. Uma outra premissa interessante que eu queria ver com vocês: compliance, lá do planejamento e execução. E aqui eu diria, eu acho que eu me atrevo a dizer que a imensa maioria das empresas, tanto no IBP, no S&OP, S&OI, quanto no orçamento, quanto na gestão de portfólio, tem uma premissa. Eu pego meu todo, eu vejo tudo que eu quero fazer e dou meta para todo mundo. E depois eu quero que todo mundo siga aquele plano. Ora, se a gente acredita na analogia do tornado, eu fiz o meu planejamento orçamentário agora, novembro, dezembro, para 2026. Assim que o ano começar, quem sabe o que vai acontecer? A meta, o que eu deveria cobrar dos meus executivos, não é mais seguir exatamente o plano, mas entender os objetivos estratégicos e operacionais do plano e garantir que eles sejam atendidos, mesmo com as mudanças que houveram na realidade. O que significa que não é mais todo mundo fazer exatamente detalhe por detalhe o que estava no plano. E tem um exemplo, eu publico às vezes um TOC Whisper, uns quadrinhos, tipo um Jupiter aí de TOC, né? E uma delas é uma história real, né? De uma grande empresa de distribuição. CD cheio, cliente esperando aquele material, um bom faturamento trancado. Pessoal, não é história de consultor, eu juro que é verdade. CD com material, tinha disponibilidade, o cliente querendo muito aquilo e o faturamento trancado. Até que o diretor, que era o nosso cliente, foi lá ver o que estava acontecendo. Adivinha? O cara do CD tinha meta de manutenção. E tinha muitos coletores que precisavam ir para manutenção. Só que aquela meta super detalhada, que ele era cobrado por isso, já tinha excedido a verba de manutenção daquele mês. Então ele estava esperando o mês seguinte para colocar todos os coletores em manutenção, consertar os coletores. E por causa da falta de coletor, nós não estamos faturando tudo que podia ser faturado. Parece ridículo, mas não é exceção. O detalhamento de cumprir o que está no plano, muitas e muitas vezes, leva para essa questão. Além disso, esse hospital, mesmo hospital que eu falei, que é o Hospital do Sul do país, na época eu era consultor e eles tinham um conselho, e um bom conselho. Só que o conselho fazia reunião todos os meses. E a preparação, e era uma reunião pesada, tinha ex-ministro da Saúde, tinha gente boa no conselho. Então o que que acontecia? Os diretores tinham, e era uma reunião de cobrança de resultado, cobrança em relação do orçamento, do plano. Eles se preparavam quase que uma semana. E durante aquela semana a gente não conseguia quase que trabalhar, porque os diretores estavam focados na reunião do conselho. Vejam bem, uma semana por mês. Isso significa 25% da capacidade da diretoria da empresa voltada para dar explicação de previsto e realizado. E pior, previsto e realizado um a um. A grande mudança que a gente fez naquela época era entender a relação de causa e efeito, sensibilidade e impacto, porque tudo varia. Só que, como eu disse, às vezes uma pequena variação num ponto causa um grande impacto no resultado. E outras coisas tiveram uma variação absoluta maior, mas são irrelevantes no resultado, elas não causam tanto. Então, o compliance deveria ser assim. Eu tenho um sistema de aprendizado onde eu estou entendendo o impacto que as variações estão causando no meu resultado e, sobretudo, eu estou discutindo de uma forma sistêmica como que eu corrijo o rumo. Não é mais sobre seguir o orçamento, mas fazer o que tem que ser feito agora. Ou seja, a grande chave para a controladoria, para os diretores, né, que gerenciam esse processo de orçamento e controle, de planejamento e execução, não é definir tudo que tem que ser controlado, mas aquilo que deve ser
protegido os pontos vitais que determinam o grande impacto no resultado. Então, o que eu diria como injeções, como sugestão para vocês? Primeiro, o que é a TOC, né, a teoria das restrições, traz para a mesa quando a gente está falando em planejamento e controle? Visão sistêmica. Todos, a maior parte do tempo, quando a gente está discutindo tanto o planejamento quanto a execução, começa do todo e da relação entre as partes, ou seja, uma robusta lógica de causa e efeito. E o entendimento que tudo que eu faço em termos de indicadores impacta o comportamento humano. As pessoas reagem de forma diferente de a maneira conforme eu coloco as questões, conforme eu cobro, conforme eu mostro os números. E nesse aspecto, eu sugiro para vocês lerem ou darem uma olhada num conceito, numa metodologia chamada contabilidade de ganhos. E o Golder chamou de contabilidade de ganhos para diferenciar da contabilidade de custos, que é o sistema tradicional. Tem livros como A Síndrome do Palheiro, do próprio Ellie Golder, Bússola Financeira, do meu amigo Thomas Corbett, mas entrem no GPT e procure o que é a contabilidade de ganhos da TOC, descreva o negócio de vocês e pergunte como ela pode ser aplicada. Ela ajuda a tomar melhores decisões de planejamento, de pricing, de investimento. E a boa notícia, ela é muito mais simples. Quando a gente aplica a contabilidade de ganhos, a gente para de fazer coisas, não bota muito mais coisas na empresa, a gente diminui o número de informação para botar foco no que importa. Então, pessoal, o orçamento ele tem que ser projetado para ser mais simples, menor, mais rápido. Esses trabalhos que nós estamos fazendo em Fortaleza, o que provavelmente vai acontecer é o encurtamento do tempo de planejamento. Menos planilhas, não vai ter nem nenhum sistema sofisticado, vai ser Excel mesmo, mas menos, com foco no que faz a empresa crescer. Como eu disse para vocês, eu gosto muito, né, de participar de conselho, de governança, mas eu gosto de um termo que é governança adaptativa. Governança não é tudo que tem que ser feito e todo mundo tem que fazer o que eu disse. Governança é tomar decisões com base em princípios, sinais do sistema e um aprendizado progressivo. Estou terminando meu tempo aqui, eu vou contar uma última historinha. Um cliente que eu estava visitando aqui, que trabalha com uns motores para NASCAR, para aquelas corridas aqui, Daytona Beach, etc., que tem aqui nos Estados Unidos. E nessas corridas tudo é igual, tudo é rigorosamente igual, só muda o motor e o piloto. E o que acontece? Eu vendo, né, como é que funcionava, vi as corridas aqui em Daytona, lá do box, etc., né? Uma coisa chamou muita atenção. Eles não colocam o velocímetro no carro. Por que? Eu perguntei. Vejam bem, imagine um circuito oval fechado, onde os carros estão correndo a 200 milhas por hora, quase 350 quilômetros por hora. Ali da pista a gente nem vê o carro passar, é uma sombra. O piloto tem que tomar decisões muito rápidas, ele tem que controlar muita coisa. E também para o piloto, a tensão gerencial é a verdadeira restrição. Então, o que eles concluíram? Se botar o velocímetro, ele vai ficar olhando a velocidade. Mas velocidade é indicador de saída, não de entrada. O que o piloto tem que controlar é a temperatura do óleo, como é que está a pressão, como é que está a temperatura do motor. Ele controla uma série de variáveis para saber se o carro está no limite ou não. O carro tem um sistema que já foi projetado. O que o piloto faz é controlar as entradas, os inputs desse sistema. A velocidade é para ser a maior possível output. E pensem agora quanto tempo se perde em reuniões de resultado só justificando o resultado, em vez de ir na causa, por que o resultado não foi o que eu esperava? E principalmente, que fatores mais impactaram nesse resultado? Então, governança adaptativa. E por último, talvez valha a pena uma outra live um dia desses, sistema de incentivo, pessoal, não é substituto de gestão. Muitas vezes a gente acha que o sistema de incentivos, desde o OKR até sistemas mais tradicionais, é uma forma de fazer as pessoas trabalharem com motivação. Quem motiva a equipe somos nós, gestores. O sistema de incentivo deve ser um storytelling. Ele deve dar clareza
para quem já quer trabalhar bem, para quem está comprometido a saber o que é mais importante fazer. No fundo, este seria o papel principal de um sistema de incentivos agregado no meu sistema orçamentário de controle. Pessoal, foi um prazer, espero que algum desses conceitos valham a pena. Tudo que eu falei tem totalmente disponível na internet. Usem o GPT, procurem isso que vocês acharem. E, de novo, nenhuma arrogância aqui, não era dizer que está tudo errado, tem que mudar tudo, mas algum desses sites, se bem aplicado no que vocês já fazem, podem fazer toda a diferença. A gente não tem que melhorar tudo que pode ser melhorado. A gente tem que melhorar aquilo que tem que ser melhorado para ter um impacto grande, significativo da meta. Esse é o nosso papel como gestores, tá bem? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Goldratt. Breakthrough Thinking in Action.